Sabe, existe uma força silenciosa que meio que guia a gente nos momentos mais difíceis. Uma energia que muitas vezes a gente só percebe quando o fardo parece pesado demais. Vamos explorar juntos que força é essa. Essa pergunta é o nosso ponto de partida. Já parou para pensar nisso? No meio do caos, quando tudo parece que vai ruir, o que exatamente nos mantém de pé? Que nome a gente dá para essa energia, sabe? Aquela coisa sutil, mas incrivelmente forte, que não nos deixa simplesmente desistir. A resposta a gente vai ver é tão simples quanto poderosa. É isso, esperança. É sobre ela que a gente vai conversar hoje. Mas olha, não como um desejo passivo, de quem só fica esperando. Não. Vamos falar dela como um motor, sabe? Uma força ativa que empurra a gente para frente. Para a gente entender a verdadeira força da esperança, primeiro, a gente precisa olhar de frente para a escuridão onde ela nasce. Aqueles momentos em que o peso da vida, nossa, parece quase impossível de carregar. Todo mundo conhece esses dias, né? Aqueles em que só de acordar e encarar o dia já exige um esforço gigante. É um sentimento que todo mundo sente uma hora ou outra. Essa sobrecarga, como se estivéssemos carregando o mundo nas costas. E o que piora tudo é aquela sensação de estar paralisado. Os problemas vão se empilhando, um em cima do outro, formando uma montanha na nossa frente, e as soluções, as respostas que a gente tanto busca, elas simplesmente não aparecem. E aí, inevitavelmente, o que chega é um cansaço profundo. Mas não é só do corpo, é da alma. O coração, que é o nosso centro, sabe? Ele chega no limite. Fica exausto de tanto lutar, exausto de tanto esperar. Mas é bem aí, nesse ponto de exaustão total, que algo incrível acontece. Uma mudança, ainda que pequena, começa a surgir. Essa metáfora é muito poderosa. A esperança não é um sol que aparece de repente e acaba com a escuridão. Não, é mais como uma luzinha pequena, teimosa. Ela não finge que a noite não existe, mas ela prova que a escuridão total, essa sim, não existe. Ok, se a esperança é a luz, isso faz a gente se perguntar, mas e a escuridão? Qual o propósito dela? É aqui que a jornada nos convida a buscar um significado por trás das nossas próprias lutas. E aqui a gente encontra uma virada de chave, uma forma de dar um novo sentido ao sofrimento. As dificuldades deixam de ser vistas como um castigo sem lógica e se tornam provas. Oportunidades, sabe? Desenhadas pra gente ficar mais forte, mais paciente, mais sábio. E isso muda completamente a ideia que a gente tem de esperança. Não é sobre sentar e esperar que as coisas melhorem por um milagre. Não. Esperança é movimento. É ter a coragem de dar o próximo passo, mesmo sem a menor garantia do que vem lá na frente. Essa ação de esperar se divide em três partes, basicamente. Começa com a confiança de que o agora não é para sempre. Depois vira atitude. A gente continua caminhando, sem travar. E por fim, se firma na teimosia de manter a fé, mesmo quando tudo ao redor grita o contrário. Mas será que a gente está sozinho nessa caminhada? Agora a análise vai para um lado mais espiritual da esperança. Aquele suporte que a gente não vê, mas que dá para sentir. Pensa um pouco no peso que isso tem. A ideia de que, por trás de tudo que a gente vê, existe um apoio constante, que nunca vai embora, não importa o tamanho da nossa prova. E como é que esse amparo funciona? Bom, não é necessariamente resolvendo os problemas para a gente, mas nos dando as ferramentas para a gente conseguir enfrentá-los. É amparo para não se sentir só, é guia para iluminar o próximo passo e é força para a gente não cair. A esperança, então, funciona como uma antena. É o que permite que a gente sintonize essa ajuda espiritual. Sem ela, essa conexão fica fraca. E a sensação de que estamos completamente sozinhos pode tomar conta de tudo. Vamos agora para a parte final, que, na minha opinião, é a mais inspiradora de todas. É aqui que a gente vê o poder de transformação da esperança quando a gente cuida dela, sabe? É bem naquela hora que o cansaço parece que vai vencer, quando a nossa mente começa a dizer não aguento mais. É aí que a esperança aparece com tudo. Ela se revela como uma reserva de força que a gente nem sabia que tinha. A jornada da vida é feita de quedas. Não tem como escapar. Mas a esperança age como aquela mão estendida, sabe? Que não só nos puxa para cima, mas também limpa a poeira da derrota e nos dá um empurrãozinho para tentar de novo. E esse talvez seja o lembrete mais importante de todos. A esperança é o antídoto perfeito para o desespero. Ela sussurra no nosso ouvido que esse capítulo, por mais escuro que ele seja, ele não é o fim da história.
O resultado final de cultivar isso tudo é a transcendência. Ter esperança não é só sobre sobreviver, mas sobre criar uma capacidade totalmente nova, a de se elevar, de voar por cima das circunstâncias. Com essas asas, a gente não evita a tempestade, mas aprende a voar acima dela. E o objetivo não é voltar para onde a gente estava antes, mas chegar a um lugar novo, um horizonte com mais paz, com mais sabedoria. Resumindo tudo, a esperança é o pilar, a viga principal da nossa vida interior. É o que não deixa o nosso espírito quebrar sob o peso dos problemas. E ela nos sustenta até aquele momento inevitável, em que o sol volta a brilhar. E isso nos deixa com uma reflexão final. Um convite. Sabendo de todo esse poder, que pequeno gesto pode ser feito hoje para alimentar e nutrir essa chama aí dentro?